É o diálogo cósmico, sempre uma alegria, sempre uma busca, né, do novo, do diferente, das facetas da ufologia que nunca se esgotam, né, e das coisas que vão me acontecendo nesse mundo de ufologia. Eu recebo todo dia relatos, histórias, conversas, né, algumas são chatas, algumas são legais, algumas são, para mim, banais, outras são diferentes, né. Então, assim, vão acontecendo um pouquinho de tudo. E eu também sou professor de inglês, né? Eu trabalho numa escola para executivos, né? E às vezes surgem salas, as pessoas me viram na TV e elas me perguntam o que eu acho, o que eu penso. Algumas têm interesse em ufologia, algumas perguntam só por perguntar, né? E acontece que às vezes a gente encontra pessoas interessantes no meio do que você menos espera, entendeu? Uma pessoa assim que aparentemente não tem interesse em ufologia, se mostra, de repente conta uma coisa muito mais inédita e muito mais incrível do que alguém que teoricamente diz ter interesse. A gente nunca sabe de onde vai sair o coelho da cartola. Eu estava outro dia dando uma aula para uma moça, eu não vou citar nomes, entendeu? Muito legal. E ela era uma pessoa assim. A gente pergunta, né, para os alunos assim: o que você faz de hobbies, né? O que você gosta, tal, né? E aí ela falou assim para mim: eu gosto de Star Trek, né? Star Trek, o Jornada das Estrelas. Você falou assim: eu gosto de Star Trek, eu inclusive cheguei a inclusive a estudar, conheço os casos, os episódios, né? Aquela fase clássica, série clássica de 66, né? Quando o Gene Roddenberry foi lá da Desilu e pediu para fazer o que se chama Space Vegan, quer dizer, na verdade era a Star Trek original tinha a intenção de ser como um filme de pioneiros, né? Por exemplo, pioneiros no espaço, como tinham os pioneiros no Velho Oeste. Então eles iam desbravando o espaço, iam descobrindo planetas e coisas diferentes, né? Era um conceito inovador para você criar uma série, quer dizer, o universo nunca acaba, então a série teoricamente nunca acabaria. Por isso que era chamado de pioneiros, seriam os pioneiros do espaço, né? Eles iam viajando pelo espaço e descobrindo novos mundos, novas civilizações, bravamente indo onde nenhum homem jamais esteve, né? Aí a Desilu, em combinação com o Gene Roddenberry, criou a série, né? E é uma série que foi muito interessante. Ela teve uma influência social tão grande que, por exemplo, toda vez que alguém pega um celular, principalmente aquele celular que abre, ela lembra do comunicador do Capitão Kirk, né? Kirk to Enterprise, né? Aquela, entendeu? E assim, da mesma forma, também ele teve uma importância social, porque o Gene Roddenberry, ele era um homem muito especial, ele tinha uma pegada filosófica. O Gene Roddenberry, que criou Star Trek, o Jornada das Estrelas, ele não era simplesmente um roteirista qualquer. Então, por exemplo, os filmes de ficção científica dos anos 50, 60, tem aquela pegada quase infantil, né? Do marciano que ataca a Terra ataca o marciano. Até fizeram uma comédia recentemente, Marte ataca, né? Contra-ataca. Em cima dessas ficções científicas pobres que eram da época. Sempre o ET era marciano, sempre era hostil, ele sempre pretendia tomar a Terra, né? Isso começa em Flash Gordon lá no planeta Mongo, né? O Imperador Ming, que era um planeta que desprezava a Terra, que pretendia destruir a Terra por qualquer motivo fútil. Sempre o extraterrestre era visto como um ser malvado que queria destruir a Terra. Já o conceito do Star Trek é revolucionário para a época, porque ele mostra uma confederação de planetas, que são planetas amigos. Então tem os vulcanos, tem os humanos, evidentemente, mas uma porção de outros, e os não confederados, que são os Klingons, os Romulanos, né?
E aí, por exemplo, eu comecei a conversar com essa moça, eu comecei a falar assim, ela não entendia nada de ufologia, não tinha interesse nenhum em ufologia, nenhum, zero, zero. Curiosamente, né? E aí ela falou assim pra mim, eu não acho que os extraterrestres visitam a Terra, porque acho que os extraterrestres visitam a Terra, passam pela Terra, acredito que existam espécies que viajam pelo espaço. Ela falou assim, ela postulou uma coisa interessante, mas eles não teriam interesse em conhecer o ser humano, que é um verme, que é um lixo, né? É uma raça primitiva ao cubo. Eu falei assim, bom, mas no próprio Star Trek, no próprio Jornada nas Estrelas, que você menciona, tem cenas que o Capitão Kirk, o Spock e o McCoy vão para planetas medievais, que vivem na Roma Antiga, que vivem no estado civilizatório como Nova York, que vivem num estado civilizatório mais atrasado, né? Tem vários episódios desse na série, inclusive. Eu falei assim, quer dizer, então, por exemplo, uma civilização mais avançada pode ter interesse ou a necessidade de visitar uma civilização mais antiga, e na Star Trek aparece isso, e na ufologia aparece isso, a questão da não interferência, né? Quer dizer, você não pode, como uma cultura superior, entrar em contato com a cultura inferior sem esmagar a cultura inferior. Então, a cultura inferior, no caso a humana, só é preservada pelo não contato, né? Quer dizer, o não contato é a única coisa que preserva a sociedade humana íntegra. Se o extraterrestre fizer contato com o humano terrestre, ele tem que tomar posse, porque ele acaba com a ordem social humana, ele acaba com os países, governos, religiões, ele acaba com tudo. Então, ele tem que chegar e arrasar. Talvez não tenha interesse em chegar e arrasar. Fala assim, deixa eles ali. Que nem você deixa uma tribo indígena intocada no alto de uma reserva, né? Então, por exemplo, e aí fica aquela coisa, eu falei assim, poxa, mas o Roddenberry, ele tirou da ufologia o conceito de confederação de planetas e não interferência, ou é o contrário? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Porque, por exemplo, existe na ufologia o conceito de confederado e não confederado quase como uma coisa aceita pela maioria das pessoas que têm interesse por ufologia. São poucos os ufólogos ou os contatados que não falam em confederação e anticonfederação, confederação e segunda confederação. Por exemplo, mesmo a Dolores Cannon falava pelas hipnoses dela, os extraterrestres sempre falavam a mesma coisa, que existia uma coligação ou confederação pleiadiana, que exigia uma evolução moral da humanidade, que teria tido um encontro com o presidente americano e que exigiu o Eisenhower, o Truman, o Eisenhower, sempre troco qual foi, e que aí ele chegaria, e que aí eles teriam pedido uma evolução, um desarmamento, e que eles não foram obedecidos nessa solicitação, né? Então que aí os Greys, que seriam não confederados, né? Assim como os reptilianos, que são não confederados, eles já chegaram com um jogo mais liberal, falando assim, liberal no sentido capitalista da palavra mesmo, do liberalismo, né? Do permitir que fazer laissez-passer, laissez-faire, né? Deixar passar, deixar fazer. Então os Greys falavam assim, não, vocês dão materiais pra gente, ajudam a gente nas nossas pesquisas e nós ajudamos vocês com as tecnologias que vocês querem. Por exemplo, a informática, né? A nossa atual informática evoluiu, segundo muitos acreditam, eu acredito nisso também, pelos Greys, que deram a tecnologia em troca de não sei o que, em troca de tantas vacas, plasma para fazer as incubadoras, certos minérios, está falando do nióbio, do ouro monoatômico, vai saber o que eles pediram lá para os militares americanos. Nós nunca vamos saber, né? A gente sabe assim tudo muito por alto, tudo muito pincelado, né? Mas o que eu sei sobre o Star Trek, né, que eu falei com a moça, é que eu falei assim que o Star Trek praticamente era uma alegoria da ufologia.
né? Eu falei assim, que os extraterrestres tinham a confederação, que era, na verdade, para o Gene Roddenberry, uma metáfora das Nações Unidas, a ideia de que devia existir um governo mundial unificado, mas que sempre iriam existir os que não cooperam, que seriam os não confederados, né? Seria, por exemplo, no caso das Nações Unidas, aqueles países ditatoriais que não aceitam, né, o diálogo, né? Então sempre vai existir isso, sempre vai existir o radicalismo, a dissidência, ao passo que você tinha, na verdade, então o Gene Roddenberry diz ter se inspirado nas Nações Unidas. Eu às vezes fico pensando, será que não se inspirou na ficção científica? Não se inspirou no Star Sharon? Né? Porque, por exemplo, a ufologia teve o seu grande boom nos anos 50, com Adamski, com George King e George Fantasio. Ele não admite isso, mas, por exemplo, o conceito de confederação de planetas, o conceito de confederação de planetas que protege a Terra, que impede que a Terra seja invadida, que impede que a Terra seja invadida, por exemplo, pelos reptilianos que não são confederados, né? Que não estão muito aí para essas leis e essas não interferências, né? Isso é uma coisa dos anos 50. Isso começa a ser visto, isso começa a ser percebido pelos contatados dos anos 50, né? A Dolores Cannon, por exemplo, ela fez uma série de hipnoses já agora nos anos 90, né? Em que os extraterrestres falavam, as pessoas hipnotizadas, né? Que eram reencarnações de extraterrestres, os voluntários que tinham vindo para a Terra para ajudar a humanidade e tudo mais, aquelas pessoas que falam que não são daqui, os índigos e tudo mais, eles sempre falam assim, você veio da Confederação A ou da Confederação B, quer dizer, vão existir extraterrestres que são nascidos, que são oriundos, né, da Confederação de Planetas, que são pleiadianos, arcturianos, alfa-centaurianos, lá os felinos, não sei o quê, e vão existir os azuis, né? E vão existir os não confederados, os greys, os reptilianos, os insetoides, que também é uma confederação, que é chamada de Segunda Confederação. É como se fosse os Estados Unidos e a União Soviética. São duas paradas diferentes, são duas visões de governança do universo diferentes, né? Aí tem muita gente que fala, por exemplo, que os extraterrestres eles vivem em impérios, né? Que os Greys chamariam os seus planetas de Dominion, segundo a Matilda McElroy, né? Quando ela teve a conversa com aquele ET. E os reptilianos têm o seu império, seu glorioso império, e os pleiadianos têm a confederação, que é teoricamente uma democracia, uma coisa mais participativa, né? Então isso é puro Star Trek. Você pode dizer até que são na série clássica são os confederados, os Klingons e os Romulanos, né? Os Greys. Os Greys me lembram. O que os Greys me lembram na Star Trek foi os Telosianos, que eram seres que eles tinham uma cabeçona e eles pareciam velhos. Eles eram velhos, né? Eram velhos com cabeçonas, né? Que os caras faziam maquiagem. E eles tinham a capacidade de produzir ilusões, né? Então tinha o do Capitão Pike, que ele tinha uma... Eu gosto muito de Star Trek também, eu sou quase um tracker também. Falei com a moça estou com muita figurinha. E os Telosianos, eles tinham uma moça toda aleijada, e o Capitão Pike também estava tetraplégico, e eles criavam uma ilusão de que eles eram jovens e lindos e viviam um ninho de amor para procriar, para criar humanos, né? Para os Telosianos. Os Telosianos tinham por algum motivo interesse em encher o planeta deles de humanos. Um planeta arruinado, mas que eles davam a ilusão de que era um planeta lindo, com seus poderes mentais. Isso me lembra muito os Greys, né? Embora os Greys sejam uma coisa muito mais bem organizada e muito mais maciça, né? Na verdade, os Greys são um grande exército extraterrestre que circunda a Terra, na ufologia real. Depois, por exemplo, a gente começou a falar das séries mais novas, né? Que a Voyager ela não gostava muito, depois que a Voyager foi melhorando, e no Deep Space Nine tinha os Ferengues, que eram aqueles bichinhos
que pareciam uns gnominhos que tinham os dentinhos podrinhos assim, e eles tinham uma orelhona, parecia quase um gremlin aquilo. E esses ferengues, eles eram movidos unicamente pela cobiça, né? Pela cobiça e pelo egoísmo. Quer dizer, isso foi uma metáfora ao capitalismo, né? E também os reptilianos, né? Também é uma alusão ao modo reptiliano de ser, né? Onde a competitividade, onde a ferocidade é valorizada, né? Então, por exemplo, de uma forma subliminar, eu acredito que o Gene Roddenberry ensinou para a humanidade, deixou na Star Trek muito mais do que no Star Wars, muito mais do que no Alien, muito mais do que no Blade Runner, muito mais do que no Duna. Todas as grandes ficções científicas têm o seu valor, são bonitas. Eu adoro, um dos meus filmes de cabeceira aqui que eu assisto toda hora é Duna, adoro Duna, adoro ver aquela mistura daquela vestimenta renascentista ou clássica e tal, do século XIX, XVI e tal, misturado com naves. Acho que isso é fabuloso. Acho lindíssimo o Blade Runner, que também tem essa pegada pós-moderna da mistura das épocas, né? Então isso é do passado, do presente, do futuro, tudo numa coisa só, que é, na verdade, o futuro, o presente e o passado se misturam, né? Então isso assim que é um conceito pós-moderno, de que falando um pouquinho de arquitetura, os arquitetos dos anos 50, da época do Niemeyer, acreditavam que a arquitetura moderna iria substituir tudo. Então eles acreditavam, o Corbusier, Le Corbusier chegou a sugerir que Barcelona fosse demolida, imagina demolir Gaudí, para ele construir os predinhos dele retos, idiotas, que Corbusier desenhava, né? Que é uma porcaria. São essas coabs que a gente tem aqui no Brasil. Então ele achava aquilo lindo, né? Então os modernistas, eles achavam que eles tinham o poder de mudar o mundo e de impor a arquitetura deles. E depois, nos anos 80, nos anos 90, surgem outros teóricos da arquitetura, como Paulo Portoghese, Venturi. Isso é uma coisa de arquitetura que começam a acreditar que não, que, por exemplo, que vão existir no futuro, como existir no passado, vários estilos. Vão existir prédios clássicos, vão existir prédios em estilo muçulmano, em estilo chinês, em estilos diferentes que ainda não existem, né? Que a arquitetura não acaba no modernismo, que o modernismo parecia que era o fim. Então parecia que Niemeyer era o máximo da modernidade e tudo ia para o futuro parecer com ele. Hoje em dia a gente sabe que não. Hoje em dia a gente sabe que existe, na verdade, uma luta pelo estilo, né? Tem prédios mais clássicos, tem prédios mais modernos, tem prédios totalmente clássicos, tem prédios misturados, tem prédios que... E no futuro vai ser cada vez mais assim. Agora, por exemplo, que você tem a impressora 3D, você pode construir um palácio oriental em arquitetura 3D. Você pode imprimir, né? Cada vez mais vai ser assim. Então, cada vez mais a arquitetura e a arquitetura vai ser diferente, variada. Se você tiver um computador que, por exemplo, pode imprimir, pode entalhar o concreto, a pedra, sei lá, para fazer arquiteturas em diferentes estilos, por que precisa ser moderno, liso e reto? Não precisa, né? Então, por exemplo, eu gosto muito dessas séries pós-modernas, como o Blade Runner, como o Duna, mas em termos de ufologia, em termos da questão do extraterrestre, quem se ateve mais foi quem fez quem chegou mais perto do certo, né, vamos dizer, o Star Trek. Eu fico na dúvida, eu não sei, eu acho que o Gene Roddenberry, ele é um ufólogo enrustido, é como o Spielberg, né? O Spielberg, ele é um cara que gostava de ufologia e fez aquele contato imediato terceiro grau, que é a ufologia pura. Depois fez o Taken, que é um seriado de ufologia pura. Fez aquela Guerra dos Mundos, que é um cocô que é talvez para agradar os estúdios, né? Fez o ET, o extraterrestre, que no meu entender é para aproximar as crianças da ufologia, né? Quer dizer, então ele não pode assim chegar, né? Uma coisa que as pessoas que gostam de ufologia têm que entender é que assim, uma figura pública importante, que lida com contratos de milhões de dólares, uma pessoa que tem uma importância grande da televisão ou no cinema, não pode muitas vezes assumir
as suas crenças publicamente, dizer assim, eu sou espírita, eu sou ufólogo, eu acredito em extraterrestre. Então ela passa um pouco daquilo que ela acredita de uma forma muito figurada, né? Como aquele documentário da Disney que passou uma vez só, entendeu? Como é que vai imaginar que o estúdio Disney tem alguém lá que acredita em ufologia? Né? Mas seja lá quem acredita, ele correu muito risco muito grande, tanto que o documentário passou uma vez só. Se você for muito ousado, você acaba sendo podado. Eu, por exemplo, muitas pessoas já me disseram assim, Chico, você talvez, se você fosse mais moderado, se você fosse mais discreto nas suas questões com reencarnação de reptiliano e tal, você iria mais à TV, se você fosse mais como ufólogo, né? Você, bom, dane-se, eu estou falando para um público específico de nicho, né? Mas realmente, para você atingir um público grande, você tem que ser um pouco mais suave, né? Eu concordo com isso, né? Quer dizer, para você apresentar para um público grande, você fala de naves, você fala de naves comprovadas, você fala de naves de coisas bem clássicas, Roswell, Varginha e tal. Quando você quer falar de ufologia para quem curte ufologia, aí você solta a franga. Eu fui para a televisão já arrepiando, falando, né, no jogo que eu era reencarnação de reptiliano e tudo mais. Passou por uma coisa engraçada, excêntrica para eles, para a televisão é normal que seja assim. Mas eu sei que eu dei o recado para as pessoas certas. Se 500 pessoas entenderam o que eu disse, de 50 milhões, eu estou feliz, né? Porque eu estou falando de ufólogo para ufólogo, de contatado para contatado, né? Mas para ter grandes públicos não dá para fazer isso. Então o Gene Roddenberry, ele deve ter feito dessa forma. Eu acho que ele entendia sim de ufologia, né? Eu só discordei da moça quando ela disse assim para mim que o ser humano é um verme que os extraterrestres não visitam. Isso na ufologia não prova isso. Os Greys têm um grande interesse na humanidade, os reptilianos têm um grande interesse na humanidade e os pleiadianos têm um grande interesse na humanidade, né? Se eu conhecesse o Gene Roddenberry, eu ia fazer um adendo no Star Trek, eu ia fazer um adendo no programa, que não só existe não interferência, como existe a autodeterminação do planeta. Então, por exemplo, você não pode interferir e o planeta tem que escolher quem contatar. Então, por exemplo, a raça humana pode ser um verme, uma porcaria, um lixo, não valer menos que o cocô da cobra, mas ela é dona da Terra. Então, por exemplo, como dona da Terra, pleiadianos, reptilianos, greys, seja lá quem for, precisa, infelizmente, da permissão da raça autóctone, indígena da Terra, que é o humano. A gente percebe isso porque, por exemplo, o extraterrestre tem força para acabar com a humanidade, mas ela faz negócio com o governo americano. Por que o Grey vai fazer negócio com o governo americano? Por que o reptiliano vai fazer negócio com o governo americano? Ele pode espalhar um vírus e acabar com todos os humanos em um minuto, mas a Confederação de Planetas não permite. Mas o que a Confederação de Planetas parece permitir, eu acredito que permite, são as negociações, se existir o livre-arbítrio humano de negociar. Se o humano considerar adequado negociar, ele pode fazer essa negociação com os extraterrestres, pode aceitar as trocas de tecnologia, as trocas de matérias-primas por tecnologias com qualquer raça, boa, má, péssima, normal, maravilhosa, terrível, que se aproxime e que ofereça uma coisa compatível. O extraterrestre sabe que cada um é responsável pelo seu karma. Se a humanidade se der mal, foi escolha dos líderes daquele planeta, né? Então, por exemplo, quando os pleiadianos propuseram uma espiritualização antes das tecnologias e os militares americanos, ou os americanos deram risada, assim, a gente quer combater a Rússia, a gente não quer espiritualidade, né? Enfia a sua espiritualidade lá nas Pleiades, né? E chegou os reptilianos e falaram assim, não, a gente dá para vocês umas belíssimas tecnologias em troca de não sei quantos quilos de sei lá o que, né?
E então houve o tratado, houve a negociação. Então eu poderia dizer assim, que a única coisa que difere da Star Trek, essa questão da confederação e dos não confederados, para a ufologia, evidentemente que as espécies não batem, né? É uma fantasia. Mas o que não bate mesmo é que, por exemplo, quando na Star Trek, né, o contato acontece quando o planeta consegue descobrir a velocidade da luz, vencer a distância interestelar, né? Então, quando o primeiro, isso acontece num filme que o Spock está na Terra, vem para a Terra, volta para o passado, para o século XXI, quando um sujeito bebum e totalmente perdido, um loser total, inventa uma nave que vai para o espaço a velocidade de dobra, né? E um vulcano desce e faz o primeiro contato. Isso é a versão da Star Trek de quando que o momento que o planeta é convidado para entrar na confederação, né? Eu acho que não. Eu acho que na vida humana, na vida real do universo, né? Essa aproximação acontece nas vias mais políticas, quando existe um governo mundial suficientemente organizado e os planetas e o planeta Terra tem uma voz unificada, que alguém que pode falar como líder da Terra, e ela se mostra assim suficientemente civilizada e vai formando e aceita uma espécie extraterrestre e resolve divulgar, aí o contato se torna aberto. O contato se torna aberto numa negociação de um governo com os extraterrestres, não de um não por causa das naves. Eles não deixam o humano construir naves, né? Eles não deixam o humano construir naves realmente boas, porque isso seria pôr a si mesmos em risco. Então essa é a única coisa que difere, assim, acho que é a única coisa que o Gene Roddenberry discorda. Eu discordo do Gene Roddenberry, o Gene Roddenberry discorda de mim, e a garota falou para mim, mas eles não entendem, né, que assim, eles não viriam visitar uma raça tão vil, tão primitiva, mas dona de um mundo, né? E a Confederação de Planetas parece que policia, no sentido de que tem que existir um respeito a isso, né? Coisa curiosa é que essa moça tinha visto o UFO na infância, né? Quer dizer, só que o interesse dela por extraterrestre enveredou para a ficção científica, não para a ufologia. Ela tinha visto um mega UFO na infância, né? A família toda tinha visto. E isso despertou o interesse dela pelo Capitão Kirk, o Spock, não sei o quê. Quer dizer que a ficção científica é meio prima da ufologia. Muita gente que gosta de ficção científica tem um pezinho na ufologia e vice-versa. Ficção e ufologia são bastante interrelacionadas, tanto como temática como no fato de que a ufologia inspira a ficção científica e a ficção científica prepara o ser humano para o contato ufológico, né? Às vezes prepara mal, às vezes instila medo, né? Com aquele quarto grau, aquela porcaria, né? Mas de uma forma geral tem uma boa utilidade. É curioso como essa moça, ela sabia, ela acreditava em UFO, mas ela não lia ufologia e não tentava entender a ufologia. Ela simplesmente gostava daquela série e daquele jeito que aparecia. O universo deve ser daquele jeito mesmo, né? É muito interessante isso. Gostaria que, se você for tracker, se você for interessado por Star Trek, que você comentasse esse vídeo que eu estou fazendo, dizendo se você acha que o Gene Roddenberry, ou se você sabe alguma coisa sobre o Gene Roddenberry, o que ele tinha de ufologia na criação da série, né? Até que ponto ele sabia ou não sabia de ufologia. Eu não acredito que ele tirou tudo aquilo da cabeça dele, entendeu? Eu tenho quase certeza de que era uma inspiração direta na ufologia dos anos 50. Ele tinha lido George Adamski, ele tinha lido George Van Tassel, George King, Orfeo Angelucci, todos aqueles caras dos anos 50 que fizeram ufologia,
Ele, em 64, quando ele escreveu a série, já tinha muito assunto, já tinha pelo menos 12 anos de ufologia na TV, no rádio, em toda parte, as vigílias, os congressos, ele deve ter assistido aquilo tudo. Eu não acredito que ele tirou tudo da cabeça. Tá bom? É isso aí, pessoal. Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico e Namastê.